Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu devo-lhe dizer que é um gosto ouvir o Sr. Deputado perorar a respeito destas matérias. E falo tão bem quanto o seu Governo, quanto o Bloco de Esquerda e quanto o PCP. Porque a este respeito nós já temos ouvido muita coisa. Ouvimos há cerca de um mês o Governo dizer que iria fazer um investimento de 3% em investigação e desenvolvimento até 2030. Ouvimos, 6 meses antes, o Primeiro-Ministro dizer que eram 2,7% e não até 2030, mas sim até 2020. E ouvimos, 3 meses envolvidos à declaração do Primeiro-Ministro, dizer-se que era 2%, mas não até 2020, mas sim até 2030. E, portanto, o senhor deputado está de parabéns, porque, do ponto de vista das proclamações, é inegável que tem um talento indiscutível, um talento ao nível das proclamações do Governo a este respeito. Mas poderíamos levar com tolerância, porque são metas, sonhos, ambições, e elas são sempre bem-vindas. Podíamos dizer, bom, isto são metas que são inatingíveis, mas já há um percurso sólido e consistente a este respeito. Infelizmente não há. Olhe, em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, demoraria 20 anos, com o que o Governo fez em 2017, por comparação em 2016, e por 2016 em comparação com 2015, a atingir o objetivo dos 2,7% em 2020. E, portanto, estão largamente aquém disso. E pior do que isso, têm uma péssima relação com as universidades e com os centros de investigação, em permanente conflito, cortaram o investimento público ficou 850 milhões aquém daquilo que estava estabelecido e o investimento público é mais baixo do que aquilo que se verificava em 2015. E, portanto, uma vez mais, são proclamações, nada mais do que isso. E a pergunta que eu tenho que fazer ao Partido Socialista é quando é que o Partido Socialista, de uma vez por todas, abandona a política dos anúncios e passa à realização, como tanto têm prometido aos portugueses e não conseguem concretizar. Muito obrigado.